Café com os Anjos, o seu canal evangelizador. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós. A nossa vida espiritual é uma vida sempre progressiva, ou seja, é passo a passo que nós vamos crescendo em nossa vida interior. No vídeo de hoje nós vamos refletir um pouco sobre este assunto, meditando o Evangelho de São Marcos, capítulo 4, versículos do 26 ao 34. Mas antes nós vamos rezar. Nós vamos pedir a Deus que nos ilumine com um bom entendimento da Tua Palavra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor nosso Deus, nós nos colocamos na Tua presença, de coração contrito e humilde, pedindo que o Senhor, por misericórdia, derrame sobre nós bênçãos e graças dos céus, para que através das luzes do Espírito Santo, o qual nós invocamos neste momento, possamos ter sabedoria e discernimento diante da palavra que o Senhor coloca no nosso coração no dia de hoje. E assim, sob a luz desse Espírito que nos santifica, possamos cumprir a missão que o Senhor designa para cada um de nós no dia de hoje, em conformidade com a Tua vontade presente no Santo Evangelho do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Tudo isso te pedimos pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e a proteção dos santos anjos de Deus, os quais nós clamamos a Tua presença em ordem de batalha. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede o nosso refúgio contra a maldade e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pelo poder divino, precipitai ao inferno Satanás e todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão o meu guia. Retira-te, Satanás, não me aconselhe coisas vãs. É mal o que tu me ofereces, bebe tu mesmo do teu veneno. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, meus caros irmãos e irmãs, o Evangelho que nós vamos meditar, repito, está presente no livro de Marcos, capítulo 4, versículos do 26 ao 34. Acompanhem comigo. Naquele tempo, Jesus disse à multidão: O reino de Deus é como quando alguém espalha a semente na terra. Ele vai dormir e acorda noite e dia, e a semente vai germinando e crescendo, mas ele não sabe como isso acontece. A terra, por si mesma, produz o fruto. Primeiro aparecem as folhas, depois vem a espiga e, por fim, os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas estão maduras, o homem mete logo a foice, porque o tempo da colheita chegou. E Jesus continuou: Com que mais poderemos comparar o reino de Deus? Que parábola usaremos para representá-lo? O reino de Deus é como um grão de mostarda, que ao ser semeado na terra é a menor de todas as sementes da terra. Quando é semeado, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças e estende ramos tão grandes que pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. Jesus anunciava a palavra usando muitas parábolas como estas, conforme eles podiam compreender. E só lhes falava por meio de parábolas, mas quando estava sozinho com os discípulos, explicava tudo. Muito bem, meus caros irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje, Jesus está ensinando os seus discípulos e, como sempre ele costumava fazer, ele proferia os seus ensinamentos, muitas das vezes através de parábolas. Ele associava a vivência do cotidiano das pessoas àquilo que ele queria verdadeiramente transmitir da parte de Deus.
Hoje ele vai nos explicar que a nossa vida espiritual, a nossa vida interior, ela é sempre progressiva. O que isso significa? Significa que nós não nascemos prontos. Muito pelo contrário, nós somos seres em construção. É passo a passo que nós vamos tendo oportunidades de crescer e de evoluir espiritualmente. Tudo isso é feito unindo duas situações. O nosso esforço pessoal, que é fundamental nesta ascese que nós fazemos, ou seja, nesta busca por um crescimento, é necessário que tenhamos a nossa iniciativa, uma predisposição que nasce do nosso coração, aliada à graça de Deus. Isso para nos dizer que sozinhos, apenas pelo nosso esforço, apenas pela nossa vontade, dificilmente ou, obviamente que impossível, de nós crescermos em espírito e verdade. Dificilmente nós vamos conseguir comungar da plenitude do amor de Deus se nós pensarmos que somente pelas nossas forças nós conseguiremos chegar até Deus. Isso seria uma imensa pretensão. Pecadores que somos, fragilizados que somos, tudo isso em virtude daquele pecado original que nos persegue, da concupiscência que está sempre presente em nossa vida, de todos os vícios que nós tentamos diariamente superá-los através do acúmulo de virtudes. Mas o que é preciso que nós compreendamos e nos conscientizamos é que o nosso esforço pessoal é muito importante, porém a graça de Deus, essa é fundamental. Sem essa presença misericordiosa de um Deus que nos concede, que nos agracia com as benesses e bênçãos do céu, sem isso nós não conseguiremos crescer espiritualmente. Portanto, é preciso que tenhamos no decorrer da nossa caminhada muita paciência, muita temperança, virtudes que só nos ajudam a acumular virtudes. Precisamos compreender que tudo tem o tempo certo, o tempo de Deus. O que nós precisamos fazer é continuar cultivando a semente do amor que já foi plantada em nosso coração. Todos nós que somos, principalmente os batizados, que receberam no ato do batismo, aquelas 3 virtudes que nós chamamos de virtudes teologais, a fé, a esperança e a caridade, nós precisamos cultivar essas virtudes ao longo do nosso caminhar para que nós possamos progressivamente, passo a passo, irmos crescendo espiritualmente, crescendo em santidade, aproximando-nos cada vez mais de Jesus, cumprindo a sua palavra, fazendo a nossa meditação daquilo que Ele nos fala através do Santo Evangelho, como tem nos dito hoje. Precisamos ter uma vida sacramental, uma vida de comunidade eclesial, precisamos viver os sacramentos da Igreja, precisamos contar com o auxílio da Virgem Maria através da oração do Santo Terço, do Santo Rosário. Sempre que tivermos oportunidade, fazer os nossos retiros espirituais, reservar um tempo para nós mesmos, para que nós possamos assim, através de todas essas práticas religiosas, de todos esses momentos em que nós buscamos, através de uma ascese contínua e perseverante, em que nós buscamos nos conectar cada vez mais com o divino. Tudo isso nos auxilia para que a graça de Deus venha ao nosso encontro por misericórdia. E assim, nós que como o grão de mostarda, que foi a parábola que Jesus contou aos seus discípulos, um grão de mostarda que é a menor das sementes,
uma semente bem pequenininha, mas que com o passar do tempo, com um bom cultivo, ela vai crescendo, se tornando uma árvore frondosa e dando muitos frutos. É assim que Deus espera que nós trilhemos o nosso caminhar, que nós reconheçamos a nossa pequenez, que somos pequeninos como uma semente de mostarda, que a nossa fé é comparada a uma semente de mostarda, porém a nossa vida é dinâmica, a nossa vida é um sempre caminhar, como foi o caminhar de Jesus. E neste caminhar nós teremos sempre a oportunidade, através da liberdade que Deus nos deu na criação que todos nós fomos abençoados, uma criação realizada no amor, com fundamento na liberdade, nós possamos, através das nossas escolhas diárias, crescer espiritualmente, avançar em direção a Cristo. E assim, vamos pouco a pouco, através do nosso esforço, aliado à graça de Deus, nós vamos produzindo os frutos que Ele espera de nós. E os frutos que Jesus espera de nós são frutos de amor, que nós derramamos, transbordamos em relação ao nosso irmão. E assim nós vamos, numa vida de comunidade, uns pelos outros, nos salvando, porque ninguém se salva sozinho. E é essa a nossa missão. É procurar de todas as maneiras crescermos espiritualmente, mas que esse crescimento não se realize em si mesmo. Que esse crescimento ele possa ser transmitido também e partilhado com o meu irmão. Porque é assim que nós vamos verdadeiramente agradar a Deus. Cada vez que nós imitamos as ações de Cristo. Um Cristo que se compadece, que é misericordioso, que tudo perdoa, que renuncia, que deseja que a vida do outro se torne melhor depois que passamos por ela. E assim nós vamos construindo a nossa vida espiritual, que começa pequenininha, mas pouco a pouco ela pode vir a crescer. Desde que nós nos esforcemos a estarmos alinhados aos ensinamentos de Jesus, e diante desse esforço, Deus, por misericórdia, vem ao nosso encontro e nos agracia com as bênçãos e graças do céu. Amém? Se essa partilha foi de alguma maneira importante para você, te deixou um bom ensinamento, partilhe com outros, deixe o seu comentário, para que assim a plataforma impulsione a outras pessoas. Tenham todos um santo e abençoado dia do Senhor e até amanhã com mais uma reflexão do Santo Evangelho de Jesus Cristo.